Nossa, que silêncio nessa casa. De pensar que algum tempo atrás nem era assim. Bom, mas bora estudar aqui que eu tô em semana de prova. Fico pensando, como a vida da gente muda. Eu estou aqui em outra cidade, fazendo faculdade, morando sozinho. E meus pais e minha irmã estão lá em casa. Fico lembrando da minha irmã, como era bom nossas bagunças de fim de semana. Deu até vontade de tomar um sorvete. Lembro que todo final de semana, depois do culto, nós íamos para a sorveteria. Bom, vou estudar porque essa matéria aqui tá difícil. Ai, sabe de uma coisa? Eu tô com saudade do meu irmão. Lembro de que quando ele tava aqui, nem me deixava estudar direito, ficava me chamando pra jogar xadrez. Eu ficava super irritada com ele. Saudades. Já sei, vou tentar fazer uma chamada de vídeo com ele. Maninha, não acredito, que saudade de você. Eu confesso que eu também tô morrendo de saudades suas. Não tem ninguém aqui pra me tirar dos estudos hoje. Ah, eu também. Não tem ninguém aqui que faça um bolo de chocolate igual o seu. Olha, eu vou sentir sua falta quando a gente for pra igreja, viu? Quem vai voltar cantando e falando da pregação no carro? Achei que você nem gostava das coisas que eu fazia. Na verdade, quando você tava aqui, eu achava que eu não gostava. Mas agora que a gente tá longe, eu vejo o quanto eu gostava e como você faz falta. Eu também tenho percebido isso aqui, minha irmã. Como era bom quando eu ficava com você, com o papai e com a mamãe. Olha, você lembra do dia que você ganhou um PlayStation novo e eu não ganhei nada? Sim, eu lembro. Você ficou uma semana sem falar comigo. Eu fiquei com muita raiva e senti inveja. Mas esses dias Deus falou comigo e eu me arrependi da minha atitude, da minha reação. Não foi legal. Tudo bem, eu sei que foi difícil pra você. Por isso eu queria te pedir desculpa, meu irmão, por aquele dia eu não ter ficado alegre com a sua alegria. Está perdoada, minha irmã. Te admiro muito pela sua honestidade e fidelidade ao Senhor. Continue sempre assim. Ai, obrigada, é um alívio o seu perdão. Também te admiro muito, você sempre me protegeu e me serviu da melhor maneira. É um exemplo de homem de Deus pra mim. Obrigado, maninha. Agora, acho que podemos jogar imagem em ação. O que acha? Sim, vamos lá. Eu tô muito animada, vai ser super divertido. Viver em família, viver entre irmãos é muito bom, não é mesmo? Mas às vezes pode ser complicado. Hoje nós vamos conhecer a história de uma família que viveu uma situação pra lá de complicada e nós temos muito que aprender com eles. Jacó tinha 12 filhos e ele resolveu dar um presente para o filho caçula, chamado José. Uma túnica colorida muito linda. E naquela época não tinha shopping, não tinha lojas como hoje, onde eles pudessem comprar. Naquela época tudo era comprado numa espécie de feira. As roupas tinham praticamente a mesma cor e também tinha modelos diferentes. No entanto, a túnica que José ganhou do seu pai era diferente, colorida. Quer saber como que a túnica de José foi feita? Vamos assistir esse vídeo. Você abre seu guarda-roupa ou puxa a gaveta e escolhe uma roupa. Daí você pensa, hoje quero colocar uma roupa de cor vibrante, um vermelho, por exemplo. Mas você nem sabe que uma cor como essa já foi muito importante. Somente nobres ou reis podiam usar. Essas roupas hoje têm uma produção industrial e um tingimento tecnológico, mas nem sempre foi assim. Nos tempos de Jacó e seus 12 filhos, época em que o Egito era o grande império mundial, a confecção das roupas e cores tinham muito significado. A maior parte das pessoas basicamente usavam uma túnica amarrada na cintura e a cor era do fio natural. Se era feito de linho, era a cor do linho. Se era feita de lã de ovelha, era da cor da lã. Roupas com modelos e tingimentos diferentes eram feitas para pessoas importantes, nobres ou reis. Essas roupas deixavam claro que a pessoa tinha um status. O carmim, ou a cor vermelha, é também um corante alimentar. É chamado de extrato de cochonilha, proveniente da espécie de inseto Dactylopus coccus costa. Isso mesmo que você ouviu.
Esse inseto é usado tanto para tingir roupas quanto para corante alimentar. Sabe aquelas balinhas baratinhas que sua mãe fala que não faz bem para a saúde se for vermelha? Pode ter o corante à base de cochonilha. É sempre bom verificar. Para tingir com esses insetos, eles separavam as fêmeas, secavam ao sol, trituravam, colocavam um ácido e assim caminhava o processo de tingimento. Você não acha uma crueldade matar tantas fêmeas de insetos cochonilha só para tingir roupas? Há relatos que eram necessários 70 mil insetos para produzir 1 quilo de corante. Se você quisesse a cor púrpura, que é a mistura entre o roxo e o azul, pode ter vários tons de roxo, haveria a necessidade de extrair a glândula dos moluscos. Esse pigmento era tão caro que reservava-se inicialmente apenas para vestes imperiais e depois algumas vestes eclesiásticas. Era tão caro quanto fedido. Muita gente hoje em dia gosta de brincar de tingir sua roupa com temperos como cúrcura, feijão preto, lascas de cebola ou outros. Dá para brincar de tingir roupas em casa, mas lembre-se, sempre com um adulto para que não haja acidente. Você pode usar cúrcuma ou açafrão, pode usar feijão preto, casca de cebola roxa. Existe uma infinidade de opções que pode encontrar na internet para tingimento natural. Deixaremos algumas sugestões de canais para você buscar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. José ganhou uma túnica com tingimento natural. Algumas cores podiam ter saído de raízes, mas outras podem ter sido muito caras, como a púrpura ou a carmim, como vimos anteriormente. Quanto será que custou aquela roupa nova? Será que foram usados moluscos? Foram usados cochinilhas? Ou será que foram utilizados somente raízes de plantas para tingir? De qualquer forma, só ele ganhou e seus 11 irmãos ficaram olhando. Mas vamos imaginar se fosse hoje. Vamos imaginar se você ganhasse um robozinho Dash and Dot Robots. Ele ensina a programação de computador, cria uma grande quantidade de jogos e funcionam com baterias e Bluetooth. Que tal se você ganhasse a Gululo, uma garrafinha térmica inteligente? Ela tem uma tela que mostra se o dono está tomando água suficiente. Quanto mais água tomar, mais o bichinho vai ficar alegre. Já pensou se você ganhasse uma roupa como essa que recarrega o celular? Você só precisa estar em um lugar com luz solar. Você não fica mais sem bateria. E que tal se você ganhasse o Walkwing? Ir para a escola assim seria uma moleza. Você acopla o seu tênis e dá para correr com ele ou andar se quiser. Fácil de tirar e pôr e cabe na mochila. Legal, não é? Quer um brinquedinho desse? Mas imagine se ao invés de você ganhar, quem ganhasse fosse um de seus irmãos. Como você se sentiria? Entendeu agora o que aconteceu na família de José e seus 11 irmãos? Essa história fala de um tempo que mostrava que as pessoas que ganhavam uma roupa diferente eram mais importantes que as outras, que era uma roupa mais cara. Assim, quando José usava a túnica que ele ganhou, mostrava que ele era mais importante que os seus irmãos. E os seus irmãos achavam mesmo que ele era mais amado do que todos eles. E vamos pensar, se essa história fosse nos dias de hoje, existem muitos brinquedos tecnológicos. Você gostaria de ganhar algum em especial? E se o seu irmão ganhasse um e você não ganhasse, como você se sentiria? Vocês conseguiram entender o que aconteceu com a família de Jacó? Ele tinha 12 filhos, mas somente um filho, José, que ganhou uma coisa muito especial. Então vamos imaginar que os irmãos de José olharam para aquela situação e tiraram algumas conclusões. A primeira, o nosso pai gosta mais do nosso irmão José do que de nós. 2, ele é um dedo duro, conta tudo que alguns irmãos fazem de errado.
3. Ele gastou uma nota nessa túnica e nunca comprou um presente tão caro para nenhum de nós. 4. Uma túnica colorida só usa quem é importante ou quem é rei. Quem nosso irmão pensa que ele é? 5. Ele fica usando essa túnica, assim não pode trabalhar. 6. Quando ele usa a túnica, nos lembrando quanto nosso pai gosta dele e o quanto não gosta de nós. Já pensou quantos sentimentos tinha no coração dos irmãos de José? E a história continua e piorou ainda mais porque José teve 2 sonhos. O primeiro sonho que ele teve, 12 feixes de trigo, um feixe ficou em pé e os outros se curvaram diante dele. O segundo sonho, a lua e o sol e 11 estrelas se curvam diante de José. José contou esses 2 sonhos para os seus irmãos, porque naquela época Deus falava através dos sonhos. E os irmãos dele ficaram indignados com a arrogância deles. Como assim? Nós vamos nos curvar diante de você? É isso que vai acontecer no nosso futuro? Você acha mesmo que nós, seus irmãos, vamos fazer isso? Nós iremos te servir? Você deve estar louco, José. E assim, José também contou os sonhos ao seu pai, Jacó. Jacó, quando ouviu os sonhos do seu filho José, ficou pensando, será mesmo que isso vai acontecer um dia? Mas seus irmãos ficaram muito indignados e falaram, José está se achando demais. E olha só, galera, o que aconteceu. Parece uma cena de um filme, porque foi um fato real. Certo dia, Jacó, o pai de José, pede para ele ir para o campo para visitar os irmãos lá no trabalho. José foi para lá. Chegando lá, os irmãos ficaram pensando numa estratégia muito boa para dar uma vingança a José. A primeira ideia, eles queriam matar José, mas por sorte, um dos irmãos, o Rúben, falou assim, nós não vamos matá-lo, nós vamos jogá-lo num poço que não tem água, porque eles pretendiam resgatar José depois, lá do poço. E quando eles jogaram José dentro desse poço, passou alguns mercadores que compravam escravos naquela época. E os irmãos tiveram uma ideia, vamos vender José como escravo. Assim a gente pega a túnica dele, suja com o sangue de um animal e fala para o nosso pai que ele foi morto por um animal selvagem. E assim o plano deles deu certo. José foi vendido como escravo lá para o Egito. Os irmãos voltaram para casa, contaram a Jacó tudo o que tinha acontecido, mas claro, não falando a verdade, a mentira de que José tinha morrido. Porque o que os irmãos queriam mesmo é tirar José daquele convívio familiar. Então assim, Jacó sofreu muito pela suposta morte do seu filho. Agora eu vou chamar o Michel, que está lá estudando a Bíblia, e ele vai contar um trechinho do que aconteceu com José lá no Egito. Vamos lá? José tinha 17 anos quando isso aconteceu. Seu pai sofreu a morte de seu filho amado por muitos anos. Enquanto esteve no Egito, José trabalhou como escravo. Inventaram mentiras e por isso ele foi preso. Na prisão, ele decifrou sonhos e ficou conhecido por isso. O caso que ficou mais conhecido foi do copeiro e do padeiro do rei. José decifrou o destino de cada um. O sonho do padeiro mostrava que ele iria morrer e do copeiro que ele iria retornar a trabalhar com o rei. José disse ao copeiro, estou ajudando você agora, não se esqueça de mim. Mas ele se esqueceu. Passado algum tempo, Faraó teve 2 sonhos estranhos e ninguém decifrava. O copeiro lembrou de José e chamaram-no na prisão. José disse ao Faraó que os 2 sonhos eram um. Disse também que eram 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Avisou que o Faraó devia ir atrás de alguém que fosse bom administrador para reunir tudo que fosse produzido para armazenar nas cidades e posteriormente ser consumido e exportado. Quando Faraó e seus conselheiros viram, disseram, é você. Não passou muito tempo
quem chega no Egito para comprar comida? Os 10 irmãos de José. Olha só, vocês viram o que o Michel falou? O que aconteceu nessa história? Os sonhos de José estavam se concretizando. Chegou o tempo de fome naquela cidade e José já era o governador do Egito. Seus irmãos nunca imaginariam que aquele garoto vendido como escravo era governador do país mais rico do mundo naquela época, que acima dele só tinha o faraó. Então, os irmãos de José foram comprar comida, mas eles não conheceram José por causa da língua egípcia que José estava falando e das roupas típicas daquele lugar também. Mas José reconheceu os seus irmãos e sabiam muito bem o que eles estavam precisando. E olha só o que diz essa parte da palavra de Deus. José fez uma armação para prendê-los e trazerem seu irmão Benjamim. Eles entraram em pânico e disseram que seria impossível, porque seu pai não permitiria, o outro irmão já havia morrido e esse não podia ser perdido também. O problema é que o outro irmão tinha morrido, se referia a José, que estava ali na frente deles. Já pensou como foi a sensação de José? Ouvir dos seus irmãos o plano tão mau que traçaram contra a vida dele e ele sabendo que os irmãos estavam ali na frente dele? Agora nós vamos lá com a Lavínia, porque ela vai explicar mais um pedacinho dessa história pra gente. Vamos lá? Bem, entre várias indas e vindas, José conseguiu convencer com que os irmãos trouxessem Benjamim. Porém, ele deixou Simeão, o irmão dele, como segurança até a volta de Benjamim. Gente, quando Benjamim voltou, José não aguentou, foram mais de 23 anos sem ver os seus irmãos e o seu irmão caçula. Ele pede então para os egípcios prepararem um almoço para os viajantes. Os irmãos dele não entendiam o que estava acontecendo. Não entendiam porque o governante do Egito pediu para que trouxessem o caçula, inventou que tinham coisas na mochila e fez tantas coisas para prendê-los por mais tempo. Eles achavam que a vida deles estava em risco. Enquanto José não aparecia e o almoço não acontecia, eles lembravam das coisas erradas que eles tinham feito, inclusive vender José como escravo. Chegando a hora do almoço, José entra e seus irmãos se levantam e depois se ajoelham até o chão. E José pergunta se todos estão bem, pergunta do pai deles e ao olhar ao redor ele pergunta: "Esse é meu irmão caçula?" E depois disso ele não aguenta de tanta emoção. Aí ele sai e depois volta com o rosto lavado e mandou que servissem a comida para eles. Todos comeram muito bem, porém a porção de Benjamim foi 5 vezes maior do que a de todos os outros irmãos. Então José faz de conta que uma taça de prata dele desapareceu. Só que ele mandou os seus servos colocarem essa tacinha de prata na bagagem de Benjamim. E quando ele fala assim, não, vamos procurar essa taça, e ela é encontrada na bagagem de Benjamim, os irmãos de Benjamim ficam muito preocupados. Então Judá, o irmão que vendeu José como escravo, e ele tenta negociar com José falando assim: o irmão deste já morreu e ele é o único filho da mesma mãe que restou, o seu pai o ama muito e ele já foi tido na velhice. Em Gênesis 44 diz: Judá vendeu José e agora afirma que ele morreu, sendo que ele está vivo ali na sua frente. Uma mentira que deveria estar sendo contada milhares de vezes por 23 anos. Eles já deveriam acreditar que aquilo era verdade. Então agora Judá se propõe a ficar como escravo no lugar de Benjamim, para viver como servo daquele que ele mesmo vendeu como escravo. José não suportava mais tanta emoção. Pediu para que todos daquela sala saíssem e deixassem só os seus irmãos ali. Ele não aguentava mais e ele desabou a chorar muito mesmo. Era um choro tão alto que era quase impossível não escutar. E os egípcios ouviram e até foram contar para o faraó. E ele disse: eu sou José, como está meu pai? Sou aquele que vocês venderam como escravo no Egito. Mas não se preocupem, Deus está no controle. Ele sabia que iria acontecer a fartura e depois a seca, e eu precisava estar aqui para ajudar vocês. Então, depois de se abraçarem e chorarem bastante, eles conseguiram conversar. E José depois pediu para que trouxessem seu pai e todos que moram lá. O faraó depois manda que levem carruagens e mantimentos também e deem terras muito férteis para viverem. E ao se despedir deles, José diz: não fiquem brigando pelo caminho dizendo: foi culpa sua. Não, foi culpa sua.
Hoje nós estamos falando do tema Meus Irmãos São Meus Amigos. E o que nós podemos aprender com toda essa história da vida de José, dos seus irmãos, da sua família? A primeira coisa, que os pais precisam dar atenção, presentes de forma igualitária para os filhos. Que quando os irmãos ganhar algo, eles devem compartilhar com os outros irmãos. Os irmãos que não ganharam um presente ou algo parecido não podem armazenar mágoa no coração com o irmão que foi beneficiado. O melhor é você conversar com os seus pais, pois foram eles os autores da situação. Então isso daí já está acontecendo na sua casa ou já aconteceu algum dia? Converse com os pais de vocês, abra o coração para os irmãos de vocês. Um problema não resolvido pode resultar em outro maior ainda. O melhor é resolver cada um à medida que for aparecendo. Quando os problemas não são resolvidos, cada um sofre de modo diferente, mas todo mundo sofre. Então imagina, se você sofre, o seu irmão sofre, todos da sua casa vão sofrer. Quando ficamos tristes ou com raiva, não podemos machucar as pessoas, mas resolver o problema que é a melhor solução. Porque a vingança não é de Deus. O tempo não apaga os problemas, só empurra para frente. As pessoas envelhecem, mas os problemas continuam presentes em suas mentes. Foi isso que aconteceu lá com os irmãos de José, não foi? Reencontraram ele quando eles mais precisaram, quando estavam num período de fome. E quem atendeu eles? O próprio José. Quando a situação se resolve, muitas vezes nos culpamos ou ainda jogamos a culpa nos outros. Devemos trabalhar pela paz. Devemos ser perdoadores, impedindo até que nossos acusadores sofram com a culpa do que eles fizeram. Lembre sempre disso, meus irmãos são meus amigos. O que mais me impressiona nessa história é o coração de José. Um coração perdoador. Depois de tudo que ele sofreu, depois de tudo que ele passou, ele reencontrou os seus irmãos e ainda pôde vê-los como seus amigos. José tinha um coração que estava em Deus e assim também deve estar o nosso coração, no Senhor. Nós não podemos deixar que nenhuma raiz de amargura, nenhuma mágoa brote no nosso coração. E é o que nós vamos ver agora, que o problema entre irmãos pode ser como uma erva daninha numa horta. Vamos lá? Assista esse vídeo aí. O nosso coração é como uma hortinha que a gente planta cenoura, tomate, alface e outras coisas boas para a saúde. Mas de repente aparece uma erva daninha. A erva daninha é uma plantinha que você não queria, mas acaba nascendo ali no meio. Ela no começo é pequenininha, bonitinha, mas se você não tira, logo ela fica grande e toma todo o espaço. Ela cresce tanto que acaba sufocando as plantinhas que você plantou. O nosso coração tem lembranças boas, sentimentos bons, mas se deixarmos sentimentos ruins, como a mágoa, inveja, fofoca e outras coisas desse tipo entrarem, eles vão sufocar a nossa vida. Os irmãos de José deixaram que a inveja, a mágoa e a fofoca entrassem dentro deles, criassem raízes e tomassem conta de tudo. Quando isso acontece, todo mundo sofre, todos se machucam. A melhor coisa que a gente faz quando aparece um sentimento ruim é tirar a raiz dele, bem pequenininha, porque depois que cresce, vai dar muito trabalho. Não deixe a mágoa criar raiz. Arranca logo do coração. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4, 7 e 8. Vocês viram só como acontece com o nosso coração quando nós não tiramos as ervas daninhas? É isso mesmo. E o nosso coração vai se acumulando de tanto pecado, de tanta raiva, de tanta mágoa, de tanto ressentimento, que isso pode ser uma arma poderosa para o inimigo, para que você seja uma pessoa vingativa. Mas esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos um coração nele, um coração que perdoa, um coração que ama.
Por isso eu quero te convidar para que a gente possa orar nesse momento, para entregar a Deus o nosso coração. E se você está passando alguma dificuldade aí dentro da sua casa, pode ser com seus irmãos, no relacionamento com seus pais, qualquer tipo de mágoa que queira brotar aí no seu coração, agora é hora de você perdoar e pedir a ajuda de Deus para que você prossiga no propósito do Senhor. Amém? Vamos orar comigo? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra tão poderosa do Senhor para os nossos corações. Como é importante nós aprendermos com a Bíblia, com o Senhor. É tão bom quando o Senhor traz uma palavra para nós e a gente muda as nossas atitudes. Por isso nós intercedemos agora por cada junior, por cada pré-adolescente que está aí na sua casa, precisando liberar o perdão para a sua família. Se teve alguma briga com o irmão, com seus pais, qualquer tipo de relacionamento, que eles recebam agora o perdão e a cura no seu coração. Que eles peçam a ajuda do Senhor e com a força do Senhor, assim como José recebeu a força do Senhor, eles também recebam a força do Senhor para perdoar e amar e viver uma nova história. Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra seja forte, viva no coração de cada um e que eles amem ao Senhor de todo o seu coração e possam testemunhar a grande mudança que o Senhor fará em suas vidas. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é fiel, porque o Senhor fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém! Glória a Deus! Depois dessa super palavra, é hora de memorizarmos o versículo. Queridos amigos, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. 1 João 4, 7 e 8. Para te ajudar na memorização desse versículo, vai lá no aplicativo da nossa igreja e faça o jogo do versículo. E guarde no seu coração. É isso aí! Olá, galera! Estamos aqui para uma super brincadeira entre irmãos, porque o tema dessa semana será Meus irmãos são meus amigos. E aí, o seu irmão é seu melhor amigo? Ah, eu estou aqui com a... Rafaela. Rafaela, você tem quantos anos? 10 anos. 10 anos. E eu estou aqui com a... Gabriela. Que é irmã da... Rafaela. Você tem quantos anos? 12. 12 anos. E vocês são irmãs há quanto tempo? 10 anos. Daí... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E na brincadeira de hoje nós vamos saber o nível de conhecimento que cada uma tem da outra. E aí, preparados? Então, Rafa, fecha os olhos. Gabi, fecha os olhos. Conforme eu for perguntando, elas têm que apontar o dedo uma para a outra. E se for algo que é específico de uma, elas têm que apontar os 2 dedos ao mesmo tempo. Preparadas? Sim. Mais alto, preparadas? Sim. Ah, vamos saber se elas são melhores amigas. Quem resmunga mais? Quem é mais preguiçosa? Quem é mais organizada? Quem ora mais? Quem mais lê a Bíblia? Quem perdoa facilmente? Muito bom. Quem demora a perdoar? Quem dá mais carinho para os pais? Quem é mais estudiosa? Quem tem um gosto musical melhor? As duas. Quem chora mais? Quem ajuda mais nas tarefas de casa? Quem é mais disposta? Quem demora mais para se arrumar? Ahá, pegou no pulo. Quem é mais tímida? Quem é mais ousada? Quem é mais bagunceira? Quem é mais engraçada? Quem é mais irritante? Nossa. Quem é mais arteira? Ah, não acredito. Quem é mais corajosa?
Quem fala mais? Quem come mais? Muito bom, pode abrir os olhos. Olha, vocês estão de parabéns, vocês realmente se conhecem. E aí, galera, vocês perceberam que a Rafa e a Gabi são realmente amigas. Elas acertaram a maioria das questões. E eu tenho um desafio para ela e para você que está em casa. Primeiro desafio: você vai arrumar a cama do seu irmão sem ele perceber. Já pensou? Seu irmão chega e vê a cama toda arrumada? Quem arrumou a minha cama? Aí você vai falar: foi eu, para te agradar. Segunda forma de surpreender o seu irmão: você pode lavar o prato do almoço ou do jantar dele. Uau! Terceiro desafio: arrumar as gavetas do guarda-roupa. Já pensou, Gabi e Rafa? Sua irmã arrumar sua roupa do guarda-roupa? Quarto desafio para surpreender o seu irmão: elogiar o irmão nas redes sociais. Vocês já fizeram isso? Já. No dia do aniversário, qualquer dia você pode, mas para surpreender tem que ser num dia que a pessoa não esteja esperando. Quinto desafio: colocar fotos dos irmãos com a hashtag meu irmão é meu amigo. Olha só, Gabi e Rafa, que legal. Gostaram do desafio de hoje? Sim. Legal. E você em casa, você pode escolher centenas de formas de surpreender o seu irmão também. Combinado? Fica assim então. Tchau, galera. Dá tchau pra ele. Olá, eu sou a Isabela. Oi, eu sou o Guilherme. Oi, eu sou a Priscila. Quando éramos pequenos, a gente fazia muita viagem em família. E para passar o tempo durante a viagem, fazíamos uma brincadeira onde cada um deveria falar um versículo de cor. E para relembrar essa brincadeira, vamos fazer o mesmo agora. Começa aí, Priscila. Esse versículo está em João 3,30. Fala que ele cresça e eu diminua. Gui. Mateus 5,6 fala assim: felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Em 1 João, capítulo 4, versículo 19, o apóstolo diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, é isso. Meu irmão é meu amigo. Minhas irmãs são minhas amigas. Meus irmãos são meus amigos. Não falei que o conteúdo ia ser incrível? Para não perder nenhum vídeo, ative as notificações. Deus te abençoe. Tchau. Pode? Olá, pessoal. Sejam bem... Esqueci. Tá. Não falei que o conteúdo ia ser... Já sei, vou fazer uma chamada de vídeo com ele. Tia, como que faz a chamada de vídeo? Você está perdoada, minha irmã. Te admiro. Espera. Eu não pedi desculpa. Por esse grande exemplo da palavra do Senhor, nós aprendemos hoje sobre a Não pega essa não, hein? Senão o tio desigual.